Alô, alô, tudo bem? Como vai você? Eu espero que essa tarde quente, de sol escaldante, de verão, quase inverno, de inverno, quase verão, esteja sendo maravilhosa e que você possa, neste momento, estar degustando uma boa água para que o seu corpo seja, digamos, como é a palavra? Reafecido? Não. Bom, para que você possa se hidratar e se hidratar. Eu ia falar de arrefecimento, alguma coisa assim, acabei me enrolando todo. Mas você entende, estou ao vivo. Aliás, por falar que estou ao vivo, eu quero pedir desculpa aos telespectadores. Ontem nós tivemos problema de internet e teve uma parte que foi truncada na entrevista da Michelle, mas eu garanto para você que não houve corte, não houve truque de montagem, não houve nada. Foi apenas um erro que deu quando estávamos subindo o vídeo para a internet. Dito isso, é hora da gente falar de política, porque a gente não vive sem política. E não vive sem uma boa fofoca e não vive também de uma boa informação. E como eu não tenho dinheiro, eu conto história. E vou hoje receber aqui o João Corrêa. Tá tudo bem, João? Tá tudo bom, Roberto? Que prazer te receber. Fazia tempo que eu não te via. Você tá com a cara de bebê, rapaz. Que coisa legal. Apesar dos cabelos brancos. Os cabeças brancas lá do MDB, né? É. Que tem dois, assim, o cabelo é mais pretinho do que azeviche. O Flaviano e o Aldemir Lopes. Eu acho que o Flaviano pinta desde os 14 anos, sabia? Flaviano vai bem? Nunca. Tá bem, tá tudo bem. Agora, João, você já chegou lá na mesa azul e vem combatendo há muito tempo uma política, vem defendendo uma política mais moderna, com mais lideranças. Você, inclusive, já chegou a se afastar, não se desviar, se afastar porque não concordou com determinadas coisas que aconteceram. O seu jeito de ser na política, ele é muito diferente e tem hora que não dá para compactuar com algumas alianças que são feitas, né? É verdade, é verdade. Mas a gente vai envelhecendo e vai percebendo que a necessidade de você ter a concordância, ou pelo menos que o teu interlocutor, podendo ser teu adversário, sim, não seja teu inimigo. Sim. Que ele seja teu adversário, pensa diferente, mas, enfim, as ideias, a pluralidade é algo essencial. Podemos discordar, mas podemos tomar um café juntos. Perfeitamente. Isso a gente vê a grande dificuldade que tem sido de 2018 para frente, né? Tem. O governo de Bolsonaro, ele trouxe essa discussão e as pessoas agora estão assimilando que fez um grande mal ao país e às famílias, né? Fez, Roberto, fez. Eu acho que o Brasil nunca viveu um período tão perigoso quanto esse período recente. Você teve medo de ter um golpe? Total. O golpe esteve no coração e nas mentes do Bolsonaro, dos que cercam Bolsonaro e dele próprio. Eu acho que nós escapamos por várias coisas, uma das quais o Supremo. O Supremo foi precioso nisso, desde a questão da pandemia e também a questão das fake news, né? Então, eu acho que a democracia brasileira correu muito risco, talvez mais do que a americana. Você acha? Acho. Acha que Alexandre de Moraes foi um bom ministro quando ele resolveu enfrentar o problema de frente? Eu acho que o Alexandre de Moraes vai ser ovacionado na história do Brasil. Ele vai ser considerado o elemento que garantiu que as regras democráticas não fossem, destruídas no Brasil. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu queria trocar uma ideia contigo, que na verdade quem é bolsonarista deveria estar com vergonha do Bolsonaro, porque ele deu corda para todo mundo, botou todo mundo numa fria para ir para a rua, para bagunçar, e na hora dele tomar a decisão, ele arregou, não arregou? Arregou mesmo. Eu acho que o ruim do Bolsonaro foi o seguinte, é que a direita brasileira, que estava se organizando, porque não sei se você lembra lá atrás, quem era meio disruptivo era o próprio Lula, nós contra eles, lembra? Sim, nós contra eles. Mas o Bolsonaro, ele capturou a direita toda e transformou-a na extrema-direita, assim, grosseira, agressiva, ofensiva. E todos embarcaram nisso. Agora as pessoas estão vindo aos pouquinhos saindo. Eu acho que há uma
desbolsonarização no Brasil, e que vai ser extremamente importante para a gente perceber que a regra democrática é... Porque a direita também se faz necessário no país. É essencial. Não é? É essencial, não tem a menor dúvida. É onde vai ter o equilíbrio, por exemplo, onde as pessoas vão poder discutir o que é de centro, o que é de esquerda, o que é de direita, porque basicamente não tem mais centro, né, João? O centro, aí que está. O centro-direita foi capturado pelo Bolsonaro. E, de alguma maneira, o centro-esquerda também, o Lula capturou, só que o Lula num segundo momento. Não é aquele Lula que propunha essa disrupção, tá certo? Essa agressividade. Quer dizer, na verdade, ele vem e tem tido êxito, eu acho, que não é essencial. Por exemplo, você não tem mais o Supremo sendo ofendido, o Congresso, as ameaças, enfim. Há uma certa normalização da política no Brasil sob o comando de Lula, eu acho. Agora, como é que ficou você na véspera da eleição ou na eleição, que eu sei que lulista você não é, e que teve que fazer uma opção de voto entre o ruim e o pior na sua visão? Eu defendi aqui a Simone Tebet, né? Sim. Eu fiz lá pelo MDB, eu fiz um pouco o comando da campanha da Simone Tebet. E, naturalmente, por exemplo, eu acho que a democracia, naquele momento, era representada pelo Lula, do meu ponto de vista. Então, eu coloquei lá na frente da minha casa, ali perto do Morro do Mar Rosa, né? 13 pela democracia. Imagina, Roberto, JC votando no 13, mas eu coloquei 13 pela democracia, porque de fato era ela que devia ser protegida. Sim. A democracia tem que ser protegida. Ali não era uma questão partidária. Não, não era não. Era uma questão exatamente de você garantir, sabe? Porque a democracia, ela tem muitos defeitos, mas ela realmente, o Churchill... Ela ainda dá o direito de você se posicionar, né, João? O direito de você discordar, divergir, sem ter que ofender, garantir e eliminar o teu opositor, né? E depois desse cartaz colocado na frente de 13, vem a surpresa maior, que é o convite do MDB ao Marcos Alexandre, um ex-petista. De onde partiu essa ideia, João? Tem uma música do Milton Nascimento que diz, eu acho que é Nas Asas da Pandé, que nada de novo existe neste planeta que não se fale aqui na mesa do bar, na mesa de bar. Eu fui convidado lá no de boteco e um parceiro nosso disse, rapaz, o Marcos Alexandre está sem filiação partidária. Como assim? Ele, para poder trabalhar no TRE, ele teve que se desfiliar do PT. Então ele está aí, está soltão. Foi a deixa. O petecão está aí, rapaz, aí. É sério mesmo, vocês concordam com isso? Então houve primeiro o impacto inicial de que a gente fizesse então esse tipo de contato, né? Depois o Marcos Alexandre foi convidado pelo Flaviano, compareceu na casa do Flaviano com a mãe dele, que já é um sinal extremamente gentil. Gentil. Tá certo? Foi com a mãe dele. Tipo assim, a minha avalista, né? A minha avalista, aqui minha mãe. Aliás, ela se filiou também, né? Foi, né? Ela e o irmão do Marcos também se filiou. E os dois se filiaram ao MDB. E aí começamos toda uma discussão com ele, inicialmente, depois... conversamos com as duas federações. Sim. Conversamos com o pessoal do PCdoB, com o pessoal do PT, o Zen tem sido muito gentil nesse sentido, a Shirley do PV, e a federação também que inclui a rede e o PSOL. Sim. Então nós conversamos com essas pessoas, conversamos muito com o Petecão, umas 3 vezes com o Petecão, e conversamos com quem queira conversar conosco. Tivemos 2 conversas protocolares com o Márcio Bittar e com o Alan Rick também. Ou seja, é necessário, porque há uma compreensão, Roberto, de que 2026 é o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo que, quer dizer, a direita governou esse período, tá certo? Mas o Gladson será provavelmente candidato e se elegerá, se mantiver essa performance que ele tem, que é algo extraordinário, né? Quer dizer, só abrindo um parênteses, você já viu fazer tanta coisa para não dar certo e no frigir dos ovos tudo dá corretamente como ele pensou? O Gladson é um fenômeno. Né? É um fenômeno, eu acho que ele é um fenômeno eleitoral. Tipo assim... Mas não transfere voto, né? É para ele. Não transfere. Ele já demonstrou que não transfere voto. Quer dizer, a população gosta dele, de graça. Tem um amigo meu que diz o seguinte, se o Gladson urinar na cruz,
tá certo? O povo vai dizer assim, ele estava meio bêbado. Ele estava meio bêbado. Ou seja, ele tem um populismo que realmente é espantoso, tem que ser estudado. Mas é dele, né, aquilo? Só. Não foi uma coisa pensada, não. É do jeito dele. dele. Ele é sincero em tudo que faz. Até, digamos, nas mudanças de humor, enfim, em tudo ele é um cara sincero. O Gladson tem uma coisa interessante, ele toma uma decisão que não vai, não vou fazer isso aqui. Aí espanta todo mundo, dá aquela confusão. 2, 3 dias depois diz, não, eu vou fazer. E todo mundo fica assim, tipo, como assim? Ele disse agora há pouco que não ia, e muda de ideia. E o povo continua aplaudindo e gostando dele. O Gladson fez uma campanha e todo mundo dizia, pô, como é que eu vou votar num cara que fala com calango? E as pessoas levam aquilo na gozação. Quer dizer, ele é simpático às pessoas, o jeito dele tratar as pessoas. Eu acho que ele estabelece com a população uma relação que é fenomenal, é extraordinária. Por quê? Porque ele se elegeu a primeira vez com um leque de forças, depois esse leque de forças, nós, inclusive com Mara Rocha, Márcio Bittar, Jorge Viana, quer dizer, o creme de la creme da política acreana o enfrentou e ele ganha no primeiro turno. Então fazer o quê? Quer dizer, então nós entendemos que esse ciclo se encerra em 2026. Então nós convidamos o Marcos, primeiro ocorreram conversas individuais, ele conversou com o Flaviano, Wagner Salles teve um papel. Os cabeças brancas tiveram, digamos assim, um mérito coletivo nessa conquista, né? Ele conversou com um a um e ele foi muito responsável. Ele disse que queria tomar uma decisão para a vida toda, não podia ser essa coisa do nômade partidário que fica pulando de galho em galho. Sim. Ele queria tomar uma decisão para a vida toda e aí houve um determinado momento em que ele conversou com o Petecão também, com todo mundo. E aí nós estabelecemos o seguinte, Roberto, nós não vamos vetar ninguém na busca de alianças. Nós não vamos indexar ninguém. Nós vamos conversar com todas as pessoas que queiram conversar conosco. Quando o Marcos veio para o MDB, quer dizer, a impressão que dá depois desses dias, né, 15, 20 dias que ele está no MDB, é que ele sempre foi do partido. Ele estabeleceu uma empatia de cima a baixo com todas as pessoas, de modo que você percebe que ele está respirando um ar de alegria, de liberdade muito grande. Você não sentiu que estava conversando com esse petista? Não. Se bem que nós tivemos sorte também nesse sentido, que aquele Daniel Zen também é uma figura diferenciada, né? É um grande muito líder. Bacana, foi muito bacana. Nós tivemos também sorte nesse aspecto. O nosso trato com o PT, com o Daniel Zen, foi de alta qualidade. Agora, o Marcos realmente é uma criatura diferenciada. Eu tenho que reconhecer que ele é um cara diferenciado. Ô, João, o Marcos tem ainda o que apresentar de novo nessa nova política? Ele já foi prefeito 2 vezes, está voltando agora. As ideias dele continuam ideias novas? Eu acho que o Marcos acabou sendo sacrificado na última eleição, né? Quando ele foi vice do Jorge Viana, no esquema do PT, e ele se acercou, digamos assim, com a questão do Acre. Ele tem uma noção de Acre invejável. Invejável, não é só de Rio Branco, não. Ele conhece, ele foi engenheiro de estrada mesmo, de pontes, etc. Então ele conhece o Acre, o Estado, como ele conversa muito, né? Como poucas pessoas conhecem, entendeu? Então eu acho que quando ele fez as propostas junto com o Jorge Viana, ele evoluiu sim, nesse sentido. Talvez ele queira ser o prefeito de Rio Branco, se reeleger e querer ser candidato ao governo. Enfim, ele tem uma ambição saudável, o que é uma coisa muito boa. E ele contagiou o partido. Por exemplo, várias pessoas que estavam assim dormentes, adormecidas, sabe, que já tinham jogado a toalha, enfim, veio. Ele ia ser é verdade uma efervescência. Que ele pediu aos cabeças brancas para marcar um encontro com o ex-senador Nabor Júnior? Foi ele que sugeriu. Ele quis pedir a bênção do Nabor, né? O Nabor, 93 anos, fomos lá, almoçamos, o Nabor deu a bênção, foi ele que sugeriu isso. Foi mesmo? Foi ele que sugeriu. E também tivemos uma série de acasos bons. O nosso presidente nacional é da cidade dele, lá em São Paulo, o Baleia Rossi. Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Então isso também facilitou tudo, eu acho que ele se viu realmente no MDB, no centro,
podendo olhar para a esquerda e podendo olhar para a direita sem ser, sabe, manietado, sem ser, enfim. Agora, João, tu tá tipo um militante novinho, pronto para balançar a bandeira. Eu tô sentindo você assim com vontade, tipo assim, chegou a nossa hora. É isso mesmo? Eu acho assim, Roberto, eu acho que o Acre precisa levar um choque de gestão, um choque, por exemplo, as pessoas comentam muitas coisas, mas, por exemplo, é doloroso você verificar que recursos voltam para Brasília por falta de elaboração de projetos, de propostas, enfim. Isso é uma coisa que Mas isso é uma verdade. Não dá para a gente aceitar isso. Um Estado tão carente, tão pobre como nós somos, devolver dinheiro por falta de eficiência, de competência, de organização, de planejamento. Então, eu acho que, de uma certa maneira, a Prefeitura de Rio Branco, se o Marcos for realmente o prefeito, ele estabelecerá, eu tenho até uma sugestão, que ele transforme a AMAC, né, a Associação dos Municípios, num instrumento de elaboração de projetos, de engenharia, para que a gente possa capturar todo esse recurso que a gente acaba desperdiçando. Então, isso me agrada muito, de ver uma possibilidade de um debate democrático. O que mais me agrada nessa perspectiva do Marcos Alexandre é o debate democrático que a gente pode estabelecer. Ou seja, discutiremos tudo o que seja possível e necessário para ouvir as opiniões do povo acreano que elas estão, às vezes, submersas, entendeu? Ô, João, então isso me rejuvenesce, não vou negar, não. Claro. Deixa eu voltar um pouco aqui à eleição, período de eleição. Para mim, ouvir de você, que sempre foi um bom avalista, um bom analista, digo assim, em eleição, onde é que o PMDB estava? O que o PMDB pensou quando decidiu convidar a Mara para ser a candidata de vocês? Vocês achavam que vocês batiam o Gladys naquele momento? O julgamento que nós tínhamos, não apenas nós, mas as forças que competiram com o Gladson, é que nós não iríamos dar murro em ponta de faca. Uhum. Nós julgávamos, sim, que haveria um segundo turno pela qualidade dos que se opuseram ao Gladys Cameli. Então nós imaginamos que seria possível uma perspectiva de 2 turnos e nós nos juntaríamos no segundo turno num confronto com ele. Mas no princípio se achava que quem ia para o segundo turno seria a Mara. Sim, lógico. Mas quando o Jorge lançou o nome, todo mundo já ficou estranhando e disse, bom, agora... Acabou. Você vê bem, Jorge Viana, com toda a sua liderança, que realmente não é pequena, vai junto com a Mara Rocha, que tinha sido a deputada federal mais votada, e tinha aquela visibilidade, tá certo? A desenvoltura enorme, enfim. Mas tudo, muito conhecida. Muito conhecida, muito conhecida. Ela, nesse sentido, espetacular. E aí também o Petecão, que tinha acabado de se tornar... De ter mais voto do que o próprio governador, você está entendendo? Então, na verdade, nós caímos no cavalo. Todo mundo foi induzido por uma informação que foi interpretada errada. Interpretada errada. Nós não sabíamos que o populismo de Messier Gladson Cameli é algo realmente espetacular. Agora, vocês também não cometeram outro erro quando não cacifaram a Jéssica para disputar um Senado? Olha, a Jéssica passou por um momento muito difícil, Roberto. Ela teve câncer, tá certo? E ela ficou, então, assim, muito fragilizada, porque o tratamento de câncer é um tratamento grosseiro, bruto. Não é uma coisa simples. Ela foi magnífica. E aí eu acho que o pai foi que tentou proteger a vida da filha, pensando que uma eleição de deputado federal, ela poderia se desincumbir melhor do que uma eleição majoritária, porque a eleição de Senado é majoritária. Ela teria que rodar tudo isso e ela ainda estava em convalescença, né? Mas sim, eu acho que a Jéssica poderia ter sido... Pelo partido houve o erro, mas pela proteção da família vocês aceitaram normal. Não podíamos. O Flaviano dizia, olha, você vai ser candidato do que você quiser. Quer dizer, nesse sentido, o partido deu a ela essa opção. Agora, eu acho que os pais a protegeram. E ela se torna, de novo, a nossa joia da coroa lá em Cruzeiro do Sul. E ela, por pouco, não foi, né? A chapa não somou os votos suficientes de legenda. Nós perdemos 3 grandes forças dentro do MDB. Roberto Duarte,
o Mazinho Serafim, com a deputada Meire, e o Barbari, lá em cima. Quer dizer, foram três deputados que saíram das entranhas do MDB. Faltou articulação por parte de vocês? Não pelo seguinte, é porque são os cálculos, Roberto. As pessoas calculam meticulosamente as suas possibilidades. Então, quer dizer, nós tentamos segurar todos eles, tanto a conversa com o Roberto quanto com o Mazinho, mas não foi possível. Eles já queriam sair fora. Por quê? Porque lá eles tinham medo da competição com Jéssica e Flaviano. Quando, na verdade, somaria muito mais para a chapa, Nós teríamos de ter mais candidatos eleitos. Sim. Nós teríamos feito os mesmos 3. Teria, né? Teria. E aí o Mazinho também seria uma força muito grande que acabou saindo, colocando em risco, mas sabe fazer política, não é, João? Ele tem calculado como um craque, o Mazinho Serafim. Tá certo? E também o Zezinho Barbari, que para mim foi a surpresa. Quem trouxe o Zezinho Barbari para o MDB foi o Wagner Salles. A filiação do Barbari foi abonada pelo Wagner Salles. Então, quer dizer, nós perdemos a representação nacional. Isso nunca tinha acontecido, Roberto, desde quando o Oscar Passos foi o presidente nacional do MDB. Nós nunca perdemos a representação nacional, só agora, tá certo? E aí, agora tem uma coisa na política brasileira que eu queria abordar. Por exemplo, por favor. Algumas pessoas acham que as eleições municipais, que são eleições menores, sim, que definem os 5.000 e tantos municípios, as prefeituras e a vereança de todos esses municípios, que ela devia ser junta com as eleições gerais de presidente, senadores, enfim. Eu acho que não. Eu acho que essas eleições de 2 em 2 anos, elas são preciosíssimas, porque forças que triunfaram podem não triunfar na subsequente e forças que foram derrotadas podem triunfar na subsequente. Ou seja... É um momento de correção. Você veja bem, por exemplo, o MDB. O MDB pode disputar com o Marcos sim, a eleição em Rio Branco, vai disputar com a Jéssica a eleição em Cruzeiro do Sul, pode disputar a eleição lá em Brasileia com a Leila, enfim, a Crelândia, vários outros municípios. Nós temos como fazer também uma aliança. Então, de repente, o MDB, que foi derrotado drasticamente na eleição passada, pode voltar a se constituir uma força viva, é o que nós estamos imaginando. Foram 2 forças que foram derrotadas, a do MDB e a do PT. Né? Exatamente. E é isso, Roberto, que as pessoas também às vezes não... mas como é que... Imagina o João Correia. O partido me designou para fazer essas articulações, essas conversas interpartidárias, né? Então imagina eu, João Correia, que foi talvez o maior desafeto do PT o tempo inteiro. Sim. Fiz muito contra ele, eles fizeram muito contra mim, tá certo? Então, fazer isso agora, esse meio de campo. As nossas 2 forças foram derrotadas. E elas têm o direito de tentarem sobreviver. Sim. Correto? Correto. Então, é diferente de quando você se vincula a alguém que está no poder. Por exemplo, pega assim, eu não estou fazendo crítica não, sim, mas Bocalon já foi da Frente Popular, foi secretário lá do Jorge Viana, Alan Henrique nasceu nisso aí, tá certo? O Gladys Cameli nasceu, de lá, você está entendendo? Mas eles fizeram uma vinculação quando o PT tinha poder nesses 20 anos em que eles dominaram o nosso Estado. Nós não. Quer dizer, então, nós sempre fomos oposição e agora, como nós e eles perdemos as eleições, nós vamos então fazer uma composição para mostrar que continuamos vivos na cena política criana. Cabe até a gente fazer uma correção, que eu entrevistei o senador Flaviano Melo e fiz uma pergunta e ele interpretou errado e respondeu também erradamente. Que eu perguntei para ele se na aliança cabia todo mundo, né? E ele disse que sim. Aí eu falei até o Jorge Viana, aí ele respondeu que não. Depois ele pediu uma correção de que ele não disse isso. Ele quis dizer que cabia todo mundo e que ele apenas me interpretou errado quando eu fiz a pergunta. É isso mesmo que vocês pensam? Na verdade, a nossa compreensão de trazer o Marcos, de receber o Marcos quase como uma dádiva para o MDB, isso nos obriga a ser amplos, abertos a todas e quaisquer forças para não prejudicar essa vinda. É uma escolha difícil.
Ele fez uma escolha difícil. Sim. Então, nós não podemos, de forma alguma, digamos assim, vetar, manietar tanto a esquerda Sim. quanto a direita. Nós vamos ter conversas com a direita, sim, a não ser que ela não queira conversar conosco. Ou seja, o único elemento que a gente coloca como pré-condição é que a direita não seja disruptiva, revolucionária, golpista. Sim. Essa nós não queremos conversar, não, tá certo? Nem com ela, nem com a esquerda golpista. Agora, todas as demais forças são legítimas e nós vamos buscá-las, nós vamos procurá-las. Não é aquela bobagem, não, se não me procura. Não, nós vamos procurar para saber como é que nós podemos convergir. Sim. Você está entendendo? Então, nesse sentido, a vinda do Marcos Alexandre, ela teria que ter o partido de braços abertos, sendo o que foi no passado. Lembra? Aquele grande guarda-chuva que o PCdoB, PT, todos eles estiveram dentro porque a ditadura não permitia que comparecesse com a própria face. O MDB, então, foi esse biombo, foi esse guarda-chuva para tirá-los da ditadura, dando-lhes a oportunidade. Então, nesse sentido, o Flaviano tentou colocar uma questão que ele realmente foi mal interpretado. Ou melhor dizendo, ele não interpretou correto. Sim. Porque nós não vamos vetar absolutamente ninguém, nós não temos esse direito de vetar ninguém, Roberto. Ou seja, aceita-se o voto do petista, do comunista, do PP, de todo mundo que queira votar no Marcos, é aceito. Mas é aceito e é buscado. Mais do que aceito. É buscado, é procurado. Então nós temos, por isso que nós estamos conversando com o PT. Eu sei que lá no PT vai ser um negócio mais difícil do que foi no MDB. Dolorido. Dolorido, sabe por quê? Porque não é simples também não, Roberto. No MDB tem muita gente que ficou... Eles perderam uma liderança que está prestes a se apresentar como o futuro prefeito, que já está dominando as pesquisas. É muito mais dolorido para eles perder uma pessoa dessa do que as pessoas dizerem, ele continua petista. Não, a questão não é essa, não é? A questão nunca foi, não pode ser essa, não né? Pode ser não essa. Pode ser essa, Roberto. Por quê? Porque ele veio, você tem toda a razão, lá o sofrimento é maior do que cá. Porque, de alguma maneira, nós podemos ser generosos, Sim. já que nós recebemos o maior quinhão. Então, Sim. o mínimo que nós podemos ser generosos, ser, enfim, felizes com isso. No entanto, eu acho que a gente precisa discutir serenamente, nós estamos disponíveis a discutir a qualquer momento, com quaisquer forças. Nós temos tido um bom diálogo com o Daniel Zen, porque nós também queremos projetar isso para os municípios do interior. Então a gente quer saber qual é o tamanho da nossa aliança para que a gente também possa ver se a gente faz isso nos municípios. E cada partido cuida dos seus filiados, dos seus candidatos, para não ter aquela mistura de dizer, não, porra, o cara tá vendo, o cara tá vestido de vermelho e tal. A gente tem que acabar com essa mania do que as pessoas dizem e a gente acredita. A gente tem que estar dentro para ver, tem que conversar com as pessoas para entender. Mas o motivo teve para o Marcos sair. E o motivo qual foi? Ele é novo, ele precisa da liderança de um partido forte, que é o MDB. Ele fez a opção pelo MDB. Ele não brigou com o Petecão, ele apenas pediu o direito de escolher. Isso. Tanto é de que, surpreendentemente, o Petecão foi no encontro de vocês, né? Foi lá. Foi surpresa para vocês, João? Não, porque nós já tínhamos construído isso. Não foi uma surpresa, na verdade foi um triunfo, um gesto muito positivo do Petecão, porque nós conversamos com o Petecão, ele disse, o Petecão não sabe como é que conhece bem de perto, né? Ele disse, Petecão, até eu fui quem propus isso, Petecão, tu tem que nos ajudar a trazer o Marcos para o MDB. Aí no final ele disse, que conversa é essa? Eu vou disputar com vocês. Agora o Petecão já dizia naquele momento que se o Marcos viesse para o MDB, ele estaria dentro do projeto. Sim. E aí ficou algumas falas na imprensa e tal, Sim. Ele dando a entender que não. E aí nós conversamos então antes do dia. Aí teve muita habilidade por parte dos cabeças brancas. Teve, a gente não vai. Tem que ter paciência, tem que conversar. O nego está dizendo que não, mas você está em cima, mas olha aqui direito e tal, enfim. Aí ele esteve conosco lá, foi uma discussão realmente muito boa, e aí ele foi lá na nossa convenção, lá, enfim, proclamou que, na verdade, ele praticamente está junto com a gente nesse projeto. Pela idade do Marcos Alexandre, 46 anos, você acha que ele é um candidato que agrega o voto dos jovens, do eleitor que está escolhendo, que está fazendo uma avaliação para ter um governo de futuro
melhor, que esteja mais conectado com essa nova geração? Eu acho que sim. Eu acho que ele está no meio barranco, né? 46, ele não é um garoto de 21, de 22, de 23, mas ao mesmo tempo ele tem a linguagem da juventude. Por quê? Porque ele é um sujeito muito disciplinado. Ele realmente acorda cedo, sabe? E ele é muito meticuloso. Ele está trabalhando assim com um furor, mas todo organizado. E eu acho que ele tem, o que me surpreendeu também é o seguinte, ele tem uma argumentação muito simples. Ele é muito simples no que fala e com conteúdo, Roberto. Não é aquela simplicidade dada pela grosseria, não. É a simplicidade dada porque ele já aprendeu e, ao que me parece, essa liberdade que ele está exibindo nesses movimentos tem atraído muitos jovens. Talvez nessa disputa seja o candidato que os jovens parem para ver. Você já falou 2 vezes na palavra, e eu de fato também acho que você já tocou 2 vezes na palavra liberdade. Eu também acho que o Marcos é como se ele estivesse voando, ele se sente um homem livre. Eu achei assim que essa decisão dele o deixou bem à vontade, tipo assim, agora eu sou dono de mim. Tu não acha, não? Eu acho que ele sofreu muito para tomar essa decisão. Mas quando ele comparece com a mãe e o irmão e se filiam, e outra coisa também, ele esteve lá em Brasília com o Nabor, pediu as bênçãos do Nabor, recebeu-as, foi com Baleia Rossi, nosso presidente nacional. Quando ele voltou daqui, ele já foi direto para Assis Brasil para participar da convenção. Aí veio Assis Brasil, Brasilep, Taciolândia, Capixaba, enfim. Quer dizer, então, ele, na verdade, ele se inseriu de uma certa forma que o Wagner disse que ele é. Ele veio para ser a nossa maior liderança. Eu acho que sim. Que bom. Eu acho que sim. Eu acho que no MDB, o MDB vai ficar sob o comando do Marcos Alexandre. Você está entendendo? Agora, o que eu pude perceber é que nós é que não vamos ter muito trabalho, os cabeças brancas, sabe? Sim. Porque a maior parte das ideias do Marcos Alexandre nós compartilhamos. Então vai ser fácil nós termos, então, que é a visão democrática. Ele tem falado muito de liberdade, mas também tem falado muito de democracia. Quer dizer, a opção dele pelo MDB dá-se muito pela nossa história. Sonhar com a volta do irmão do Enfio naquela canção linda da anistia, né? Quer dizer, então ele tem o MDB nessa perspectiva, talvez até os seus ancestrais lá tenham sido MDBistas, enfim. Então não há ruptura. Não houve uma grande ruptura. E como ele foi um sujeito muito correto na Frente Popular, as pessoas vão votar nele, a maior parte das pessoas vão votar nele. João, o Marcos é um candidato multipartidário? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que ele é um cara diferenciado nesse sentido. Roberto, pode observar que dificilmente você encontra uma pessoa que bata no Marcos Alexandre, que ofenda o Marcos Alexandre, enfim, que fale mal dele. As pessoas, até os adversários, respeitam da forma cuidadosa, sabe, e simples, sabe, simples, humilde até, e firme. Ele combina uma série de elementos. Ele é um sujeito meio operativo, meio engenheirão, isso aí, né? Mas ele dificilmente tem pessoas que, não, eu não vou votar nesse cara, porque esse cara já machucou ninguém, perseguiu lá. Não vê isso ainda. Você pode observar, é difícil de você encontrar. Por isso que eu acho que o Marcos Alexandre pode ser um fenômeno como foi o Chicão, como foi a Marina, como foi o Jorge Viana e como foi o Gladys Cameli. Ele, de repente, ele pode ser esse fenômeno se a população já o tiver escolhido, você está entendendo? Agora, João, falamos muito de Marcos, mas não falamos de quem pode ser o vice do Marcos. Como é que anda a discussão? Ou se tem essa discussão, ou se vocês estão empurrando para frente? Já tem alguma coisa em mente? O vice do Marcos já tem uma decisão tomada. Nós faremos essa discussão depois que azeitarmos a nossa aliança. E o prazo para azeitarmos essa nossa aliança tem que ser este ano. Até dezembro. Até dezembro. O vice do Marcos será discutido no começo do ano que vem. Agora, o MDB, é bom que se diga isso, né? O MDB tem normalmente designado ao candidato esta prerrogativa. É lógico que o candidato vai fazer uma escolha à luz da correlação de forças que existir. Sim. Mas é algo assim, olha, o Flaviano escolheu o Isna Leite. Sim. Tá? A Mara Rocha escolheu
o Zamora. Zamora. Fernando Zamora, aliás, um cara bacana, tá certo também. Ou seja, há uma certa autonomia, tá, do candidato nisto, e nós, obviamente, vamos deixar. Agora, vice é para o ano. É para o ano. Vice é uma composição? Normalmente é uma composição, mesmo porque a noção que o Marcos tem é de que ele vai, se ele for eleito prefeito, ele vai tirar o mandato, vai ser candidato à reeleição, enfim. Então ele sabe que um vice tem que ser alguém para somar, Sim. Tá certo? Tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista gerencial, né? Vocês vão conseguir fazer uma boa chapa também de vereadores? Vocês já estão estudando isso? Já estamos estudando, e aí eu acho que a perspectiva de você ter um candidato viável, competitivo, ajuda muito nesse sentido. Porque nós temos tentado já há muito tempo, tentamos ultimamente com a Eliane, com o Roberto Duarte, enfim. O MDB tem sempre tentado isso, né? Agora, o que nos parece, nesse momento, vai ser mais fácil de a gente conseguir compor uma chapa boa e também pensar nos nossos aliados. Nós não podemos pensar só em nós, mas é importante que nós tenhamos, sei lá, 3, 4 vereadores. Na última eleição, o MDB pensou de traduzir em liderança o deputado Jarude. E depois da eleição, quando o Marcos se apresentou, quando vocês abraçaram o Marcos, ele deu um coice em vocês daquele grande. Você se decepcionou com a posição do Jarude? Não, veja, o Jarude é um político para o amanhã. Sim. Quer dizer, nesse confronto ele é um daqui a pouco. Sim. Né? Na nossa avaliação, ele se elegeu bem. Sim. Ele teve uma votação muito grande em Rio Branco, né? E nós tentamos, com o Jarude nós conversamos, nós tivemos perdas. Perdas relevantes, viu, Roberto? Perdemos o Jarude, perdemos o João Marcos Luiz, tá certo? Enfim, perdemos pessoas relevantes, importantes. A Mara Rocha também. Mas eles não precisavam entender que o discurso tem que mudar? A questão era mais essa onda do petista, do bolsonarista. Vocês não conseguiram convencer de que o discurso precisa mudar? O discurso nosso a nossa definição é o seguinte: nós não vamos entrar em confronto destes extremos. Sim. Isso só faz mal, isso não faz bem para ninguém, nem no Brasil e nem no Acre. Então o que aconteceu com o Jarude? Vamos para a questão do Jarude. Na nossa avaliação, o Jarude seria, digamos assim, a estrela de 2026. E ele não entendeu isso? Não quis entender, não entendeu de forma alguma. Por quê? Porque imagina, o MDB não tem um deputado federal. O MDB não tinha senador. Sim. Não tem candidato a governo. Então o Jarude, os espaços para o Jarude seriam enormes. Se a gente ganhar essa eleição, então o Jarude seria... Ele está incluído no processo. Exatamente, mas ele não percebeu isso, o partido. Porque tu sabe que o mandato de vereador, de deputado estadual e de deputado federal é do partido. Sim, sim. Aí o partido então deu uma carta. Foi delicado também, não foi bacana, foi uma grande pena. Foram perdas, mas eu acho que espero que a gente tenha compensado. E outra coisa também, a gente tem o desejo até da interlocução. Sim, sim. Sabe, não é porque o Jarude saiu do MDB. Às vezes também a pouca experiência pela idade, apesar de ser um garoto já formado, forjado. Ele é preparado, ele é preparado. Mas faltou ele ver o amanhã, não é? Eu acho que sim, eu acho que mais claramente, digamos assim. Eu acho que ele fez uma opção, agora vai estar aí com o novo, enfim, nós estamos aí para conversar com ele no segundo turno, mas estamos mesmo, sinceramente. Vai ter segundo turno? Pois é. Nós já conversamos demais, João. Muito obrigado por ter vindo, João, por ter conversado, por estar aqui me prestigiando, que a entrevista com você é um prestígio, quem pode te entrevistar. Eu gosto das suas colocações, admiro a forma filosofal como você conversa. O tenho como amigo há muito tempo, considero a sua amizade demais e gosto de você. Muito obrigado, Roberto. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Muito obrigado. Totalmente verdadeira. E a gente tem que mandar um alô pro Luiz, né? O Luiz e o Necura, rapaz. O Cocão, né? Exato. Ô, Luiz, o João tá lembrando aqui, qualquer dia desse nós vamos aí comer uma pescada aqui, uma pescada muito gostosa. Nós vamos passar lá, né, João? Vamos passar lá. Mas de verdade mesmo, vamos né? sim, Roberto. A gente está devendo essa visita a você. Obrigado, viu, João?
Obrigado. Grande abraço, querido. Sucesso para você nas suas conversas, nos seus, não digamos conchavo, nos seus encontros. Nos encontros. Que conchavo é quando se faz coisa errada. Exato. Encontro é para discutir coisas boas. E a você pela audiência, eu peço desculpa pela falha que nós tivemos da queda da energia, da internet, e dizendo para você de que o 7 de setembro é uma data muito respeitada no Brasil e eu quero que você continue respeitando. Se você, por um acaso, vai com a intenção de fazer algum protesto, você tem todo o direito, desde que você respeite também o outro que não gosta do protesto ou que esteja protestando contra a sua ideia. Então, que o 7 de setembro seja de paz. Um abraço a todos e eu volto na próxima semana, sempre com uma boa conversa. Até lá.